Olá pessoal, tudo bem? Aqui o missionário Vini Silva mais uma vez com um vídeo pedindo para eu reagir a um vídeo sobre Olavo de Carvalho, ele falando dos evangélicos e sempre falando mal. Eu quero dizer em primeiro lugar aqui, bom, antes de tudo, deixa eu dizer, se você quiser também que eu faça algum react, envie uma doação pra gente aqui, ali, tá vendo ali o QR Code ali? Só você apontar seu celular, envie uma doação para ajudar o meu trabalho, o meu ministério, e aí você pede um react e a gente faz aqui, tá bom? E me pediram para reagir a esse vídeo. Eu quero dizer o seguinte, eu sinto até hoje a morte do Olavo de Carvalho, um grande intelectual, um sábio, mas a gente sabe que nem todo sábio, quer dizer, nem todo sábio não, nenhum sábio é sábio em tudo. Ele é sábio em algumas coisas, aquilo que ele se dedicou, que ele estudou. E o Olavo de Carvalho, para mim, era um gênio quando se tratava de falar sobre sociologia, sobre história e principalmente sobre filosofia. Eu sou historiador, sou professor e eu digo que ele conhece mais de história do que muitos professores que estão por aí é, dando aula, inclusive universidade. Filosofia, então, nem se fala. Quando você comparava o Olavo de Carvalho, por exemplo, ao Paulo Giraldelli, é uma vergonha, né? O Olavo jantava ele. Mas, como eu disse, ele não era sábio em tudo. No que se referia à Bíblia, eu não vou nem dizer a teologia, a Bíblia, e eu sou teólogo também, eu sou formado em teologia e em história. Era uma total catástrofe, era um desastre. Ele não entende nada, principalmente da interpretação da Bíblia, né? Da sua exegese. No Novo Testamento, então, piorou. Além do que, o Olavo era um católico fanático. Já foi muçulmano, depois converteu ao catolicismo e ele odeia, sempre odiou os evangélicos. Eu fiz o curso dele por causa da filosofia, né? Mas aí sabendo que é como diz a própria Bíblia, né? Ouvir tudo e retém o que é bom, porque nem tudo é bom. Então você deve ouvir, e eu ouvi e aprendi muito com ele, mas quando ele se voltava para assuntos bíblicos era um verdadeiro desastre. Aí era melhor tapar o ouvido. E nós vamos reagir aqui a esse vídeo. É um vídeo curto de 9 minutos e eu peço que você veja até o final aí, porque ele realmente fala muita barbaridade, ele demonstra que ele realmente tinha um ódio sobre os evangélicos. E você ter ódio sobre os evangélicos é ter ódio sobre o evangelho, né? Porque evangélico, na teoria, seria aquele que segue o evangelho de Cristo. Então vamos dar uma ouvida aí no que ele fala aqui. Vamos lá. E que os pastores analfabetos brasileiros repetem. E tem pessoa que tem a ousadia de ser meu aluno e ainda seguir o que dizem esses pastores. É? As aulas com ele, né? O curso dele era um curso virtual, você se inscrevia, pagava e tinha os dias marcados e a gente assistia pela internet, porque ele morava nos Estados Unidos. Mas a gente conseguia conversar com ele, né? É, pelo computador. E nem de sonho podia falar que eu cria no Evangelho, porque ele realmente tem ódio. Então você vê que ele já começa agredindo os pastores. Tem pastor analfabeto? Tem. Mas tem que entender o seguinte: tem pastores inteligentíssimos, tem pastores formados, tem pastores que não são formados, mas são cheios da unção de Deus. Né? Nós temos que entender o seguinte: no ministério de Jesus tinha um grande intelectual, que era Paulo, Saulo de Tarso, depois se tornou Paulo. Ele era poliglota, falava grego, falava hebraico, falava aramaico, falava latim. Foi criado aos pés de Gamaliel, o maior filósofo da época, de boa família. Então Paulo era amigo dos senadores de Israel. Então Paulo era de uma alta elite. No mesmo ministério tinha Pedro, que a Bíblia diz que ele era iletrado e inculto, ou seja, não tinha cultura nenhuma e era analfabeto realmente, porque era iletrado. E foi um dos principais discípulos de Cristo. Tinha Tiago, irmão carnal de Jesus, que era o líder da igreja. Então,
no ministério cristão não existem só pessoas de alto nível intelectual. Existem pessoas que podem ser analfabetas mesmo, mas são cheias do amor de Cristo e cheias da unção do Espírito Santo. Então nós temos que respeitar. Então existem tudo isso realmente, como existem também muitos pastores picaretas, muitos pastores bandidos, como existem padres também, como já existiu o Papa. É só estudar a história do Papa La Borgia lá, que você vai ver o que as barbaridades que ele praticava. Então ele já começa atacando, mas ele sempre foi assim, né? Esse pastor que não sabe. Você não viu a história do pastor que leu lá que Deus mandou o profeta casar com uma mulher adúltera? E ele entendeu que Deus mandou ele cometer adultério com ela. Isso foi verdade, era um pastor velhinho, e realmente você via que ele não tinha conhecimento de nada, né? Ou às vezes nem é pastor, porque vocês sabem que o evangélico, se ele fizer alguma bobagem, ele vira logo pastor, né? Já diz, o pastor tal, que é para poder atacar. E tem uma passagem que Deus manda ele ter com a adúltera. Ou seja, na Bíblia, né, mandando o profeta ir lá falar com ela, ele entendeu que era assim, que Deus estava mandando adulterar. Então, aí ele estava adulterando com a mulher e dizendo que a Bíblia mandava, e coitado, me deu realmente pena dele. Mas existem isso, como existe também, o que eu tenho aqui de vídeos de pastores, de padres, mas eu não vou atacar eles não, né? Mas vocês sabem. Eu tenho de vídeo aqui de crimes de padres e eu te digo que a maioria, certa hora ele vai dizer que o mesmo discurso do padre Paulo Ricardo, que teoricamente tem mais pastores pedófilos que padres, não tem não. Tem não. Se você procurar aí na internet, você vai achar, acho que nem 10. E eu tenho muitas reportagens aqui, só na Austrália foram pegos mais de 4.000 padres em pedofilia. Só na Austrália, que é um classinho pequenininho. Então o ataque é muito forte. E não é por aí não, mas vamos ver o que ele fala aqui. Porque ele não sabia, ele não entendeu o acento adúltera. Ele leu adultera. Isso está no YouTube. Pastores como esse está cheio no Brasil. É? E eu não acredito que esses que vocês seguem serão muito melhores do que isso, não. Então, quer dizer, é muita ousadia. Quer dizer, eu venho aqui, eu falo aqui, com a autoridade dos fatos, dos documentos, dos argumentos, da racionalidade, etc, etc. Se daí chega o pastor e diz, eu falo com a autoridade da Bíblia, porque eu estou salvo, eu sou um dos eleitos. Né? E a Bíblia disse isso, a Bíblia disse aquilo, e vocês seguem, meu Deus do céu, onde tem a cabeça, porra? Ué, mas não é para seguir a Bíblia não, Olavo de Carvalho, é para seguir o quê? O que você fala, o que o padre fala, o que o pastor fala? Da onde surgiram as igrejas protestantes, evangélicas e católicas? Não foi da Bíblia? Não foi da Bíblia que eles se inspiraram para abrir as suas religiões, todas de homem? Porque nem Deus nem Jesus criou religião nenhuma. A igreja católica a gente sabe que surgiu no século IV, com o imperador Constantino, a religião oficial do Império Romano, outro vai dizer que não é. E no século XVI vem a reforma protestante feita por um católico, por um padre. Lutero era um monge, que estava cansado das mentiras da Igreja Católica, da venda de indulgências, entre outras coisas, e ele não quis criar religião nenhuma, ele quis reformar, por isso vem reforma protestante, porque ele protestava, querendo reformar a sua religião, que estava um caos, estava na lama. Mas nenhuma dessas religiões provém de Deus, não. O que Deus ordenou que se fizesse quando Jesus estava sendo batizado, que todos ouviram a sua voz, era que todos seguissem ao Filho dele, a Jesus Cristo. E a religião católica, por exemplo, ela é uma igreja com muitos deuses, né? É Jesus, é Maria, Aparecida, é Jorge, e por aí vai. São centenas, se não milhares. Eu tenho aqui um documento que só de Maria são 120, parece. Então, o que Deus quer é que nós sejamos fiéis a Jesus Cristo. É Jesus Cristo e pronto. Não é religião. A pessoa que segue religião fica fanática, igual o Olavo de Carvalho ficou, e só falava esse tipo de bobagem. Mas vamos ver.
Como tem a cara de pau de ser meu aluno? Hã? Alguns passaram esse tempo todo, não tem sequer o domínio da língua portuguesa ainda e ficam palpitando. Porque é engraçado o protestante de falar para mim de Mas ninguém foi seu aluno de teologia de religião, foi de filosofia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. divisão. Né? Protestantismo é divisão, meu Deus do céu. É divisão, subdivisão e depois um pouco de divisão. Já aparece uma igreja protestante a cada 10 minutos. Né? Pelos motivos mais fúteis. Né? Ah, eu vou romper com essa igreja e vou dar minha forma. Por quê? O pastor comeu minha mulher. Foi embora. É assim, quem não sabe que é assim. Né? Ou seja, a fundação de igreja por motivos fúteis. E se multiplica, divide, não para mais. Na verdade, o pouco de decência que ainda existia na cultura, por exemplo, cinematográfica, era devido inteiramente à Igreja Católica. Preste atenção, isso é um fato histórico. Até os anos 60, todos os estúdios de Hollywood, embora fossem de propriedade de judeus, a quase totalidade deles, eles se submetiam ao julgamento de uma comissão de consultores católicos, nomeados pela arquidiocese. Todos os filmes passavam pela fiscalização, todas as propostas de filme passavam por esta comissão. E é por isso que você tinha tantos filmes cristãos, você tinha filmes decentes, filmes para a família, filmes para crianças, etc. Quando essa comissão foi desfeita, Hollywood inteira se transforma numa máquina de propaganda anticatólica. Mas quer dizer nada, você buscar um censor católico, se fosse evangélico também ia ser filme cristão, ia ser filmes voltados mais para Cristo até. Então isso aí é bobagem. Mas essas pessoas vão nessas igrejas, são ensinadas pelo pastor a dizer, eu estou salvo. Quando dizem isso, elas estão expressando o quê? É uma consciência culpada que não quer ter um confronto consigo mesma. Ela não sabe se está salva. Ela tem tanta incerteza da salvação quanto eu. Negativo, Olavo. Eu não tenho. Eu tenho 100% de certeza e zero de dúvida, porque a Bíblia assim ensina. É porque você não lia a Bíblia. A tua informação sobre religião, teologia, é dos padres. E a nossa é lendo a Bíblia, estudando. Então a Bíblia diz, por exemplo, em Efésios 2,8, pois pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras para que ninguém se glorie. Ninguém conquista a salvação é algo que foi dado por Jesus. E aquele que recebe o Espírito Santo, ele recebe o selo da salvação e pode afirmar com 100% de certeza que está salvo. Isso está escrito, isso é Bíblia. Mas como você não lê Bíblia, aí como você não lê, você não sabe. Então aí você já começa a falar coisa do teu achismo. É aquilo que eu digo, ele era um gênio, filosofia, história, sociologia, mas teologia é um verdadeiro desastre. Não sabia nada. Então, eu imploro pela minha salvação. Isso mostra que você não é que você não está qualificado para esse curso. Você não está qualificado para falar comigo. Você, veja, vocês acham que o Brasil vai ficar melhor sem o PT? Não vai, não. Porque o que vem no lugar dele é esse tipo de gente. É pastor ladrão, é pastor pedófilo. Você sabe que o número de pastor pedófilo é enormemente maior que do padre pedófilo? Por que a mídia inteira, sobretudo americana... Da onde você tirou isso, Olavo? O que eu tenho aqui demonstra totalmente o contrário. Não só fala de padre pedófilo. E é instigada a isso por igrejas protestantes, evidentemente. Os outros chegam lá e dizem, eu estou salvo. O que é isso aí? Isso é um desejo histérico de atenuar um temor da condenação que continua dentro das suas almas. E Lutero foi assim a sua vida inteira. Lutero tinha terror de ir para o inferno e por isso mesmo proclamava que estava salvo. O único jeito que eu tenho de aliviar isso é dizer, eu estou salvo, eu estou salvo, eu estou salvo, eu estou salvo. Isso... Não, ninguém declara salvação porque deseja, não, é porque a Bíblia fala e os sinais te demonstram que você foi ou ainda não foi. Quem crê em Cristo não está julgado, quem não crê já está julgado, diz a Bíblia, e tantos versículos aí. É que eu não preparo nenhum vídeo, nenhuma live, mas o Novo Testamento inteiro nos ensina que a salvação é algo garantido. Lá em João 6, Jesus falou, eu vim no mundo não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu.
todos aqueles que Deus deu a Jesus já estão salvos e a salvação não se perde. Agora, os religiosos, infelizmente, ainda não estão, porque estão buscando a religião nos seus esforços e na sua religião. Estão buscando a salvação, né? É o teu caso. Aí você não pode realmente ter certeza da tua salvação, porque religião nenhuma salva ninguém, só Jesus Cristo. Enquanto você não entregar a tua vida 100% na mão de Jesus, que é o autor da salvação e não a religião, você realmente não está salvo lá. Se você morreu assim, infelizmente. Isso não é religião, isso é histeria. Eu não estou fazendo um argumento teológico, estou fazendo um argumento psicológico, meu Deus do céu. Histórico e psicológico. Mas como é que eu vou fazer um idiota entender isso? Então, esta proclamação da sua salvação é uma coisa altamente blasfema. E ela só pode ser perdoada porque Jesus vai dizer, não, esse cara estava tão aterrorizado com o inferno, ele estava histérico, e ele pronunciava isso para acalmar o seu medo. O problema é que a religião, a pessoa não tem como afirmar porque a manifestação do Santo Espírito de Deus não acontece em religião. Por exemplo, você vai na renovação carismática, que é da Igreja Católica, eles falam pela fé que eles foram batizados com o Espírito Santo. Mas na verdade não foi. Por quê? Quando você é batizado com o Espírito Santo, existe uma manifestação física, você sente, você sabe, não é pela fé. Ah, eu creio que o Espírito Santo me batizou. Não, não é que eu creio, ele veio e me batizou e eu senti, e os sinais foram dados e os sinais apareceram, e ali eu vi que realmente ele veio. E isso só acontece quando alguém é discípulo de Cristo e não quando alguém é religioso. Tem o exemplo de Atos dos Apóstolos, a igreja que nasceu em Israel, não é que nasceu em Roma 4 séculos depois, mas a que nasceu em Israel, né? No ano 30, 33 ali, onde a manifestação do Espírito Santo acontece. A religião, o Espírito Santo não atua em templos feitos por mãos humanas e nem em religião criada por homens. Então, tudo nas religiões é só pela fé. Não, eu creio, é pela crença, não é nem pela fé. Eu creio que eu tenho isso, eu creio que eu sou de Deus, eu creio que eu estou salvo. Aí é crença, crença, crença. Mais certeza, Olavo, só os que seguem a Cristo. Você, infelizmente, seguia as criaturas, né? O teu Deus era o Padre Pio de Petrotina. Ele confiava tanto na criatura, Padre Pio, no ser humano Padre Pio, no pecador Padre Pio, que ele teve o absurdo de falar isso aqui no seu blog. Olha lá, blog do Olavo de Carvalho. Segundo o Padre Pio, a religião de vocês foi fundada por Lúcifer. Não vejo por que duvidar depois de tantas provas que vocês me deram. Ele está se referindo aos evangélicos. Então a loucura do Olavo de Carvalho, o ódio que ele tinha daqueles que seguem o Evangelho de Cristo, era tão grande que ele dizia que, segundo o Padre Pio, em quem ele acreditava piamente, né, a religião, como se seguir o Evangelho fosse religião. Ele dizia que foi fundada por Lúcifer, ou seja, ele chama os discípulos de Cristo de filhos de Lúcifer. Isso com certeza vai ter, já está tendo uma consequência na vida dele, na sua alma. Eu quero dizer ao Olavo de Carvalho que o Padre Pio era uma criatura, um comedor de arroz com feijão, filho. É muito perigoso você seguir a criaturas, hein? Ele era um pecador, tanto quanto eu, quanto você, como qualquer ser humano. Aliás, Romanos 3,23 diz que todo ser humano já nasce debaixo do pecado. Mas você talvez achasse que o Padre Pio era um santo santarrão, né? Ele podia ser santo para a tua religião, para o líder da tua religião, mas para Deus não. Até porque ele não apanhava do demônio todo dia. Se ele apanhava do demônio, ele estava fora do que diz a Bíblia. Aliás, vocês odeiam a Bíblia, né? A Bíblia que diz lá em 1 João que aquele que é de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Olha, Deus não mente. Se ele diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca na pessoa, por que tocava no Padre Pio? Sinal que ele não estava 100% em Deus, né? Era apenas um religioso idólatra. Mas se falasse para você, você ia morrer do coração, ia ter um infarto. Porque você era só um fanático religioso, no que se refere à espiritualidade. Você era um intelectual, mas um fanático religioso que não entendia nada, a ponto de falar uma besteira dessa, chamar
aqueles que creem no Evangelho e seguem o Evangelho de Lúcifer. Você pensar assim, puxa, eu posso ficar isolado de Jesus Cristo, Nossa Senhora, dos santos todos, Fica não. vivendo só coisa feia por toda a eternidade. Isso é de chorar, você está entendendo? Se você reage a isso com medo, então você começa a proclamar eu estou salvo e começa a falar louvor e glória ao Senhor Jesus Cristo, louvor e glória ao Senhor Jesus Cristo. Para quê? Você está querendo acalmar o tirano que você teme. Você é como uma vítima, não é isso? De um assassino que, para aplacar a fúria dele, faz de conta que o ama. Não, eu te amo, não faça. Chega. Ele está falando daquilo, né? Me acuse do que eu sou, né? Aquela história que você já conhece. Então ele fala daquilo que ele sente e não da verdade, porque ele não conhece a verdade, não conhecia a verdade do Evangelho, porque ele não seguia o Evangelho de Cristo, ele não era um seguidor do Evangelho, ele era um seguidor das doutrinas da sua religião, que é uma coisa, o Evangelho de Cristo é outra. Então tá aí, né? Para não perder muito tempo, só para demonstrar o ódio que o Olavo de Carvalho tinha dos seguidores do Evangelho de Cristo. Infelizmente, né? Como diz a Bíblia, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Que adianta você ser um grande intelectual reconhecido pela sociedade e pensadora, elite pensadora de um país, e ao mesmo tempo perder a sua salvação por negar a única verdade, que é o Evangelho trazido por Deus e pelo Senhor Jesus Cristo? Infelizmente, eu espero realmente que Deus tenha tido misericórdia dele, porque ele ajudou muita gente na sua intelectualidade. Era um homem realmente muito inteligente, apesar de ser bastante arrogante, mas quando a pessoa muito inteligente, passa um bom ensinamento, a gente atura isso, né? Pelo desejo, pelo amor de aprender. Mas eu espero realmente que Deus esteja tendo misericórdia dele. Tá bom, pessoal? Era isso aí. Daqui a pouco eu volto com outro vídeo. Eu peço a você que deixe aí um like, um joinha, tá bom? Acione o sininho aí para você saber de novos vídeos. E se puder colaborar com o Live Pix ali, ó, que é totalmente anônimo, não vem teu nome, não vem absolutamente nada. É só você apontar o QR Code do seu celular ali, ó, e você me ajuda, tá bom? Então fico nessa, daqui a pouco eu volto com outro vídeo aí. Um abraço a todos, fiquem na paz. Fui.